Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Felipe Castanhari debate a Guerra da Coreia. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Ontem, o Nostalgia História do Felipe Castanhari lançou um vídeo sobre a Guerra da Coreia. E aí eu fui assistir, muito curioso para ver o que é que ia sair daí. Na verdade, o nome do canal é Canal Nostalgia. E aí, o vídeo ficou incrível, o vídeo ficou fantástico. É o melhor vídeo que eu vi do YouTube sobre a Guerra da Coreia. O melhor, presta atenção. Presta atenção. É o melhor. Eu nunca vi no YouTube um material tão bom sobre Guerra da Coreia como esse. Material didático, material qualificado, material atrativo, com efeitos sonoros, animação, imagens históricas, assim, um negócio finíssimo. Você que é professor, professora, recomendo muito usar em sala de aula, pré-vestibular, ensino médio, e aí a galera de sindicato, de movimento social, usar informação sobre história do século XX. Sim, material fino. Dá os parabéns para Felipe Castanhari, dá os parabéns para toda a equipe envolvida no vídeo. Ficou, na real, não é nem um vídeo, né? É um documentário, né? Acho que é isso, é um documentário de 1 hora extremamente qualificado. Alguém pode dizer assim, mas Jones, no passado você já criticou o Castanhari por vídeos ruins, por falta de fonte, não sei o que. Critiquei. Mas não era nada pessoal com Castanhari. Era uma crítica a um conteúdo produzido que eu apontava problemas e falhas. Esse conteúdo é impecável. Impecável. Inclusive, teve 2 ou 3 informações no vídeo que nem eu sabia. Eu fui... E aí, assim, tem as fontes, tudo certinho. Peguei as referências pra dar uma lida. Tá até aberto na aba do meu computador. Algumas das fontes citadas no vídeo. Assim que eu acabar aqui essa gravação, eu vou ler. Então, assim, tá de parabéns. Felipe, equipe, show, sensacional. Um dos motivos de eu gravar esse vídeo, inclusive, é ajudar a divulgar, sabe? Então, assim, eu não vou fazer um react, porque o vídeo do Castanhari é isso, tem 1 hora. Mas se eu fosse fazer um react, o vídeo ficaria o quê? Com 2 horas, 2 horas e meia? Não vou fazer o react, mas assim, coloca na tela, Maxwell, por favor, deixa aí um tempinho. Gente, assistam, vejam, tá um material ultra qualificado, impecável, impecável. Esse é o primeiro ponto. Aí aqui, eu quero trazer 3 pontos para vocês. O primeiro ponto é só destacar um elemento que está colocado no vídeo. Os outros 2 pontos vão para além do vídeo do Castanhari. O primeiro ponto é o seguinte. O Castanhari, ele mostra de maneira irrefutável, atenção, maneira irrefutável, que a Guerra da Coreia não foi uma guerra da Coreia, foi uma guerra dos Estados Unidos contra a Coreia. E aí, prestem atenção num fato histórico que é muito importante. Os Estados Unidos dividiu o Vietnã e o Vietnã conseguiu a sua reunificação com a vitória da luta de libertação nacional dirigida pelo Partido Comunista, liderado, né, pelo Ho Chi Minh, pelo Giap e Companhia Limitada. Os Estados Unidos, eles também ameaçavam dividir a Itália. Se, por exemplo, no final dos anos 40, se o Partido Comunista da Itália, né, liderado à época pelo Palmiro Togliatti, ganhasse as eleições, a política dos Estados Unidos era separar o norte e o sul, né? O norte é a região mais industrializada, a região mais rica e tal. Os Estados Unidos trabalhou ativamente para separar a Iugoslávia, até que conseguiu, né? No final dos anos 90, com aquele que foi um dos maiores crimes contra a humanidade, um bombardeio sistemático, matando milhares de pessoas, deixando sequelas e traumas até hoje. Na época do golpe empresarial militar de 64, no pré-golpe, os Estados Unidos também vinham trabalhando numa ideia de separatismo. Se não conseguisse derrubar o presidente João Goulart, a ideia era Minas Gerais, São Paulo e parte do Rio de Janeiro se separar do Brasil e constituir um estado autônomo. Então eles também trabalhavam com a ideia de separatismo no Brasil. A gente pode dar vários exemplos. Castanhari mostra de maneira eficaz, de maneira irrefutável, de maneira qualificada como a Guerra da Coreia é, na verdade, uma guerra do imperialismo estadunidense contra o povo coreano e como a Coreia do Sul é, na verdade, um estado títere, um protetorado militar dos Estados Unidos. O Castanhari, ele não vai para além do período histórico depois da guerra. Mas até hoje, a Coreia do Sul é, em muitos aspectos, um simples protetorado militar dos Estados Unidos
e que inclusive é um país crivado de bases militares dos Estados Unidos, com um controle gigantesco dos Estados Unidos sobre a política da Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul não é um estado soberano. A Coreia do Sul é um enclave estadunidense com um grau de autonomia relativa do ponto de vista econômico, do ponto de vista de relações diplomáticas, mas do ponto de vista militar e geoestratégico, a gente está falando de um enclave dos Estados Unidos, de um país cliente dos Estados Unidos. Então, esse ponto é fundamental. Assistam o vídeo que vocês vão ver que, assim, por A mais B, não existiu uma Coreia do Norte e uma Coreia do Sul. O que existiu foi uma estratégia do imperialismo para dividir o país, que nesse caso deu certo. Foi tentado na Iugoslávia, deu certo, que aconteceu na Alemanha, por exemplo. A divisão entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, os soviéticos não queriam isso. Quem dividiu a Alemanha foi os Estados Unidos, né? Fala-se muito do Muro de Berlim, os soviéticos não queriam dividir a Alemanha. Quem dividiu a Alemanha foi os Estados Unidos. Tentou dividir o Brasil, tentou dividir a Itália, tentou dividir a União Soviética. Até hoje estimula separatismo na China, como no caso do Tibete, em Xinjiang. Então, assim, uma estratégia clássica do imperialismo é estimular, potencializar, financiar separatismos regionais, movimentos identitários, no sentido de que movimentos fechados numa identidade nacional de maneira sectária, reificada, para fazer balcanização. Balcanização significa dividir um país, segmentar sua região para enfraquecer a força daquele país. Esse é o primeiro ponto, fundamental. Eu gosto de chamar, no meu livro, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no Século XX, coloca aí na tela, Maxwell, por favor, eu chamo de Guerra contra a Coreia. Para mim, foi a guerra contra a Coreia, promovida pelos Estados Unidos. Agora vem 2 pontos que o Castanhari não aborda tanto no vídeo, mas é fundamental. Veja, isso não é uma crítica, atenção, viu, gente? É uma contribuição, porque tem muita gente sensível na internet. Ah, você está criticando, cara, não tem nenhum problema criticar, mas nesse caso nem é uma crítica. O Castanhari, ele descreve todas as ações do imperialismo japonês contra o povo coreano, mas ele não trabalha o conceito de colonialismo, como deveria. Fala de imperialismo e tal, tal. E aí, eu acho fundamental destacar isso, porque, vejam, vocês sabem, né, eu tô fazendo doutorado. Eu tô pagando uma disciplina que é modernidade e pós-modernidade. Tá parado agora por causa da greve, mas enfim, a greve vai acabar um dia e eu vou voltar pra disciplina. E aí, pagar essa disciplina só consolidou na minha cabeça um negócio que já tava certo. Esse debate sobre pós-modernidade é um debate eurocêntrico, imbecil, coisa de europeu autocentrado. É aí que é um bando de otário, que aí, desculpa, gente, na periferia do sistema capitalista, como no Brasil, engoliu esse debate como marco central de reflexão sobre a nossa época. Mas veja, a questão central para pensar a modernidade é o avanço do colonialismo, meu parceiro. Do século XV até o século XX, você tem um avanço progressivo e constante do colonialismo, mesmo com resistência, com luta, com enfrentamento, com tudo que você imaginar, né? Quilombo dos Palmares, rebelião de Tupacatari, e aí rebelião Mapuche, Revolução Haitiana, tudo que você imaginar, rebelião do Taiping na China, e etc, etc, etc. Mas é um avanço constante do colonialismo. E aí, quando acontece a vitória da União Soviética contra o nazismo, depois de 400 anos de tendência constante de avanço do colonialismo, você tem uma tendência contrária, que é de descolonização do mundo, muito marcado pela descolonização afroasiática, com protagonismo da Revolução Chinesa, Revolução Vietnamita e da Revolução Coreana, mas não só, também a independência de Gana e do Congo, por exemplo, no continente africano, e a libertação do Egito, liderado pelo Nasser, foram fundamentais nesse processo de descolonização afroasiática. Então a história da modernidade não pode ser pensada como modernidade e pós-modernidade. Isso é uma besteira eurocentrada. A história da modernidade é uma história de luta entre colonialismo e luta anticolonial. Seus diversos momentos históricos. E aí o Castanhari faz o debate, mas não cita o conceito, o marco teórico, mas eu acho fundamental pensar isso. O episódio do avanço japonês na Ásia e, consequentemente, a colonização da Coreia é um dos episódios do processo de colonialismo e luta anticolonial que constitui a essência da história da modernidade no mundo. E aí, para pensar isso, acho muito importante ler o livro do Domênico Losurdo, Colonialismo e Luta Anticolonial, que foi organizado por mim, por esse que vos fala, e o clássico livro do Aimé Césaire, que o sobrenome do Aimé é muito difícil de falar, né, gente? Do Aimé Césaire, já me falaram que a pronúncia correta é Césaire, eu chamava Aimé Césaire, mas sabe que é Aimé Césaire, Discurso sobre o Colonialismo, que é um clássico,
clássico, que eu acho que dá uma compreensão muito boa do marco de entendimento do que é uma história da modernidade para além do eurocentrismo tosco, que quer dividir o mundo entre modernidade e pós-modernidade, pensando a partir do umbigo da Europa. E o terceiro ponto, e aqui vem um ponto polêmico, viu, gente? Veja, eu falo há muitos anos, quando a gente for debater democracia na experiência socialista, a gente não pode partir de uma abstração idealista do que é democracia. Vamos explicar. Vamos lá. Veja, na história humana, a gente consolidou certas compreensões universais do que é democracia, a partir da própria experiência comum entre os povos. Então, por exemplo, democracia, não importa se a gente está falando de democracia capitalista, de democracia socialista, de uma democracia anarquista, democracia tem como pressuposto, por exemplo, o direito à liberdade sindical, os trabalhadores e trabalhadoras se organizar. Democracia tem como pressuposto o direito à liberdade de opinião, o direito à liberdade de pesquisa, e por aí vai, você não ser morto por uma opinião científica, você não ser obrigado a dizer que a teoria X ou Y sobre genética é a correta. Esses são conquistas universais, padrões universais, que a gente vai olhar de acordo com a institucionalidade de cada país para dizer o quanto esses padrões universais se realizam ou não de acordo com as particularidades histórico-concretas. Então, veja, existem valores universais quando debate democracia, assimilados a partir da experiência histórica, direito de organização sindical, direito de ir e vir, direito à igualdade jurídica e sociológica entre homens e mulheres, etc. Perfeito. Então existe um padrão universal na hora de pensar o que é uma democracia, e no caso específico, na hora de pensar uma democracia socialista. Mas esse padrão universal, ele não pode servir como forma de esconder, de não mergulhar na história de cada país, dado que cada país tem uma história própria e as tarefas democráticas de cada país são radicadas na sua própria história para além da universalidade dos padrões de democracia. Então, dando um exemplo concreto. O que era a Coreia? Era uma colônia do Japão, colônia do Japão. Então a primeira, a principal e a fundamental tarefa democrática da Revolução Coreana era garantir a libertação nacional e o fim de todos os horrores provocados pelo colonialismo japonês. Assassinato em massa, proibição da cultura, da literatura, da língua, da religião, fim das violências sexuais em massa contra as mulheres, etc. Percebe? Então, assim, a tarefa democrática por excelência de um país colonizado é se libertar da colonização. Esse país, a Coreia, no processo de libertação, ele foi bombardeado e atacado pelos Estados Unidos. E até hoje, ele é cercado de bases militares dos Estados Unidos. Num processo de ataque militar, de destruição sistemática, também não existe democracia. Não existe democracia quando você está sendo morto, assassinado a tiro, por bomba, por arma química, por míssil, por drone e por aí vai. Então, uma das tarefas democráticas também desse país é garantir a defesa do seu povo, porque é um país que foi destruído, brutalizado por uma guerra terrível e que até hoje sofre ameaças militares constantes porque é cercado de armas e de bases militares daquela que é a maior potência do mundo. Ou seja, não dá para fazer um debate sobre a Coreia, sobre se o país é uma ditadura ou não no sentido vulgar do termo, se o país é autoritário ou não, desconsiderando as tarefas concretas que está ali colocada, que é pensar o processo histórico da Revolução Coreana como libertação do colonialismo, portanto, uma revolução democrática fantástica, né, e a garantia da defesa nacional do país para que nunca mais aconteça o que aconteceu na guerra contra a Coreia, que é também uma manutenção de direitos democráticos fundamentais. Então veja, quando se debate a Coreia, normalmente se parte de um pressuposto que é um padrão idealizado de democracia, que não existe quase em canto nenhum do mundo. Olha-se para a realidade de maneira formal para dizer que o país não é uma democracia, que o país não é uma república, que o país é uma monarquia, que o país é autoritário, que o país é antidemocrático e tal. E poucas pessoas consideram a realidade concreta do país e essas tarefas históricas do processo revolucionário. Então, citando de novo meu livro, no Batalha pela Memória, coloca aí na tela, Maxwell, eu faço uma crítica, por exemplo, ao Perry Anderson, né? O famoso historiador inglês
o Perry Anderson, ele falou nos anos 80, nem sei se ele concorda com essa posição até hoje. Eu imagino que não, mas enfim, é isso. Quando você tem muito tempo na praça, você sai dando muitas posições que você vai mudando. Ele falou que a Revolução Coreana, a Revolução Vietnamita e a Revolução Chinesa nasceram com déficit de democracia operária. E aí eu faço um debate no meu livro que essa posição do Perry Anderson é insustentável, porque ele está desconsiderando que a libertação do colonialismo significa uma revolução democrática, uma condição democrática de vida quantitativa e qualitativamente superior frente à situação atual. Então, assim, não dá pra gente debater o sistema político da República Democrática Popular da Coreia, que esse é o nome da Coreia do Norte. Ah, não, mas divisão dos poderes. Ah, não, mas independência do judiciário. Ah, não, liberdade de expressão dentro da lógica capitalista. A gente tem que fazer um debate concreto, considerando sim valores universais que estão assimilados na história humana, mas também na história do país. Então, assim, eu já tenho debate sobre isso várias vezes. Veja, eu tenho baixíssima simpatia pela institucionalidade da Coreia. Baixíssima simpatia, né? Sobre como eles pensam a continuidade histórica da liderança a partir do mito fundador do país, centrado no Kim Il-sung, que é continuado pelos seus filhos. Mas eu consigo entender plenamente como, nessas décadas de Revolução Coreana, não dá para reduzir isso a um autoritarismo, porque na prática, depois de décadas de colonialismo, o povo consegue viver sem ser exterminado, sem ser massacrado, sem ser violentado sexualmente e sem ser escravizado. E que, partindo da história coreana em longa duração histórica, a gente está falando, sim, de uma conquista democrática e civilizatória, percebe? Então o debate sobre democracia no país, o debate sobre democracia socialista, sobre autoritarismo, não pode esquecer essas coisas, porque senão você tira de barato uma coisa que é fantástica. O país foi colonizado por décadas pelo imperialismo japonês, em que seu povo, é isso, eu acabei de dizer, era massacrado, era violentado, era escravizado, era super explorado. Depois o país é atacado pela maior potência militar do mundo, que quer reduzir o país a cinza. Ele consegue vencer o colonialismo japonês, consegue vencer o imperialismo estadunidense e consegue garantir que aqueles horrores do passado não se repitam. Isso não entra na conta na hora do debate sobre democracia, sobre autoritarismo. Tem que entrar, gente. Tem que entrar. Senão a gente faz um debate descolado da história. O debate descolado da história necessariamente está errado. E eu acho que o Castanhari, no vídeo, dá muitos elementos para pensar esse tema. E aí, nessa compreensão da democracia, tá no meu livro, né? O Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução do Século XX. Eu recomendo muito que vocês deem uma lida. Enfim, basicamente essas minhas contribuições. Quero dizer, mais uma vez, parabéns para o Castanhari, para toda a equipe. Material top, como diriam os héteros topzera. Material top. Top. Show! E é isso, gente. É isso, galera. Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.